A missa de Paulo VI só tem abuso litúrgico. É por isso que ela nem deveria existir. A gente ouve muito esse tipo de frase e outros tipos de frase. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão dos abusos litúrgicos, tá? Então não esquece de se inscrever no canal, ativar o meu sininho e também de, se existir um botão aí do hypar, já hype esse vídeo, tá bom? E os comentários você pode e deve fazê-los, mas gente, o que eu tenho pedido muito é que vocês terminem de assistir o vídeo e depois sigam essas regrinhas aqui. Porque tem muita gente que acaba falando ou o que a gente falou e falam que a gente não falou, ou acaba trazendo algumas informações inverídicas. Então, termina de assistir o vídeo e depois comente seguindo essas regrinhas. Combinado? Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Acho que a grande maioria das coisas na internet, quando o assunto é missa, do rito de Paulo VI, que veio depois do Concílio Vaticano II, o que nós mais vemos são denúncias de abusos litúrgicos. E de verdade, quando a gente entra na internet, a gente acredita que é só isso a missa. E não é só isso. E os abusos litúrgicos não acontecem apenas dentro do rito, né, que foi aí chamado de ordinário, que é de Paulo VI, que veio depois do Concílio Vaticano II. Para corroborar com estes meus argumentos e com a nossa reflexão de hoje, eu trouxe aqui um texto de Dom Rifan, que vive, sim, o rito da missa extraordinária, que é o famoso tridentino, o tradicional, ou em latim. Então, vamos ler juntos aqui? Então, Dom Rifan, ele fez um texto em 2017 sobre abusos litúrgicos. Ele que cuida aí, né, da administração apostólica pessoal São João Maria Vianney. Esse texto dele tá lá na CNBB. Sim, ele também participa da CNBB. Por isso que eu falo pra vocês que a gente não pode ficar taxando a CNBB como comunista, porque nem todo bispo que tá lá pensa como teólogo da libertação marxista, enfim. Vamos ao texto aqui? Parece-me que não havia coisa mais desagradável do que ver a diversidade das cerimônias com que se celebravam a missa. Uns começavam o santo sacrifício pelo Pater Noster, outros, enquanto se revestiam da casula, recitavam o introibo. Lembro-me de que um dia, estando em Saint-Germain-en-Laye, notei que 7 ou 8 padres celebravam a missa de modo diferente. Um fazia de um modo, outro de modo diverso. Era uma variedade que provocava lágrimas. Assim descrevia São Vicente de Paulo, foi, né, de 1581 a 1660. Os abusos litúrgicos de sua época que ele procurou corrigir. Estamos no século XVI e XVII. E, portanto, depois da reforma litúrgica feita por São Pio V, um cumprimento de estabelecimento pelo Concílio de Trento. Nesse tempo, explica o livro da vida de São Vicente. Também, em consequência das guerras de religião, demorou a entrar em prática a disciplina eclesiástica estabelecida pelo Concílio Tridentino. Abre aspas aí para São Vicente. O relaxamento do clero era deplorável. Praticavam mal as cerimônias dos sacramentos. Muitos padres não usavam batina, nem hábito eclesiástico para celebrar a missa e ministravam os sacramentos em traje secular. São Paulo Apóstolo, em 1 Coríntios 11, invectivava contra os abusos litúrgicos, que já havia entre os primeiros cristãos. Portanto, não são exclusividade da nossa época. Mas a fé e o respeito devidos à Eucaristia nos impelem a não nos conformarmos com esses desmandos. O cardeal Virgílio Noé, cerimoniário da Santa Sé, explicou com a célebre expressão, entre aspas, fumaça de Satanás no templo de Deus. Paulo VI se referia aos abusos litúrgicos pós-conciliares, abre aspas. A fumaça de Satanás não era outra coisa que a mentalidade que queria distorcer as regras tradicionais e litúrgicas da cerimônia eucarística. Ele condenava o espírito de protagonismo e delírio de onipotência que se seguiram à liturgia do concílio. 14/5/2008. Então esse daqui é o cardeal Virgílio Noé, cerimoniário da Santa Sé, que afirmou sobre Paulo VI. O cardeal Joseph Ratzinger dizia, abre aspas, a crise eclesial na qual nos encontramos hoje depende em grande parte do desmoronamento da liturgia. La Mia Vita, página 113. O Papa São João Paulo II, na encíclica Ecclesia de Eucaristia, escreve, abre aspas, não há dúvida que a reforma litúrgica do concílio trouxe grandes vantagens. A par destas luzes não faltam sombras, infelizmente. Num contexto eclesial ou outro, existem abusos que contribuem para obscurecer a reta fé e a doutrina católica acerca deste admirável sacramento. Às vezes, transparece uma compreensão muito redutiva do mistério eucarístico, despojado do seu valor sacrificial. É vivido como se nada ultrapassasse o sentido e o valor de encontro fraterno ao redor da mesa. A Eucaristia é um dom demasiado grande
para suportar ambiguidades e reduções. Número 10 deste documento, Eclesia de Eucaristia. Abre aspas. Temos a lamentar, infelizmente, que, sobretudo a partir dos anos da reforma litúrgica pós-conciliar, por um ambíguo sentido de criatividade e adaptação, não faltaram abusos, que foram motivo de sofrimento para muitos. Número 52. O mistério eucarístico, sacrifício, presença, banquete, não permite reduções nem instrumentalizações. Esse daqui foi um artigo, né, de Dom Rifan, abordando sobre os abusos litúrgicos. O que eu quero trazer aqui com isso? Nós podemos ver aí que Dom Rifan trouxe questões de abusos litúrgicos, não só agora no nosso tempo, né? Porque a gente acaba vendo muito, né? Falei pra vocês. Aliás, gente, o que mais bomba aqui na internet, Instagram e YouTube, são os abusos litúrgicos. São fotos que eu, particularmente, eu detesto ver, porque me dói o coração. É padre vestido de palhaço, é padre entrando de moto na Santa Missa, é aqueles absurdos, né? Que a gente já viu. Mas, isso não é, como foi dito aqui no texto, não é apenas do nosso tempo. Aliás, existiram reformas litúrgicas exatamente por conter os abusos litúrgicos pelas pessoas não saberem viver aquilo que é a Santa Missa de fato. Eu já trouxe um vídeo aqui falando sobre isso, em questão da oração, falta conhecimento, falta estudo, falta buscar viver mais isso. Aliás, se nós formos ver, até mesmo os apóstolos não entenderam ali a questão do sacrifício de Cristo, na Santa Ceia mesmo. O que aconteceu depois da Santa Ceia? Judas traiu Jesus. Ele também não entendeu ali o valor da Eucaristia, o valor daquilo que Cristo iria viver, muito menos a consequência dos seus atos. Ele trouxe aqui um santo, que é São Vicente de Paulo, que não é muito mencionado, e também trouxe São Paulo Apóstolo. Ou seja, existem abusos litúrgicos desde sempre. Ah, Ju, então quer dizer que porque existe, eu tenho que me conformar com o abuso litúrgico? Não, de forma alguma. Nós não temos que nos conformar. Mas como nós não nos conformamos com os abusos litúrgicos? É só fazendo os vídeos aqui na internet ou denunciando? Ou é eu agindo dentro da minha paróquia para viver muito bem, plenamente a liturgia e entender ainda mais sobre a questão da missa? Eu já falei para vocês, quem me conhece aqui no canal sabe que atualmente estou na pastoral dos ministros extraordinários da Eucaristia. Com a graça de Deus, a nossa diocese, ela tem feito muitas formações para os ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia. E com isso nós estamos aprendendo ainda mais o valor da Santa Missa. Houve um retiro de lideranças que não era só dos ministros extraordinários, mas também com outras pastorais, durante a Semana Santa, em que o nosso bispo fez ali a explicação de toda a Santa Missa, do sacrifício de Cristo, de onde veio, trouxe ali também a ligação com o judaísmo. Gente, foi assim, incrível. E eu lembro que a nossa, tanto meu pensamento quanto dos meus irmãos de comunidade, foi assim, unânime. Como que a nossa igreja é maravilhosa e o quanto nós ainda não conhecemos 100% dela. São mais de 2000 anos, além de toda a história antes de Jesus estabelecer sobre Pedro a sua igreja. Sempre nós vamos aprender. O que não dá para nós vivermos mais é essa guerra entre ritos que não existe na cabeça de alguns, porque dentro da igreja não existe isso ágil, mas o Papa Francisco fez os tradiciones custodes. Claro, porque tem pessoas instrumentalizando, assim como teologia da libertação e outras ideologias instrumentalizam a Santa Missa para fazer show, performance, divulgar política, enfim. O outro lado também se utiliza aí do rito tridentino para instrumentalizar, ganhar dinheiro, manipular as pessoas, fazer com que as pessoas desobedeçam o magistério da igreja, que é um dos pilares da Santa Igreja Católica. O que nós precisamos entender é, primeiro, como eu estou vivendo a Santa Missa. Seja no rito que for, se você vive o rito em latim, que bom. Se você vive o rito latino da língua vernácula, louvado seja Deus, como você vive. Você realmente vai ali para se viver bem a Santa Missa? Você entende o que acontece ali? Ou você só tá repetindo gestos, indo cumprir um compromisso social, porque tem muitos que fazem isso? Para que você está indo na Santa Missa? Para que você está comungando? De fato, você está preparado para comungar? Você já se confessou? Como você se você serve, né, no altar? Como você serve no altar? De fato, o seu coração está todo entregue, está aberto para ouvir a Deus? Aqui, esse texto de Dom Rifan, nós vemos a importância da Eucaristia. Você sabia que existia essa encíclica aqui, Eclesia de Eucaristia? Você sabia que o Papa Emérito Bento XVI também falava muito bem sobre o Concílio Vaticano II? E, claro, falava da crise eclesial. Quando a gente fala bem
seja do concílio, ou da missa nova, ou do rito tridentino, enfim, não quer dizer que nós estamos anulando o restante das coisas. E não quer dizer que nós estamos fechando nossos olhos para os abusos litúrgicos. Significa que nós temos que ver com equilíbrio as coisas. Só que, infelizmente, existem católicos que só querem se fechar para aquilo que é ruim. Ah, só tem o abuso litúrgico. Cara, é sério mesmo que a missa... Você só conhece missa nova de abuso, com abuso litúrgico? Será que na sua diocese não tem um padre que viva bem o rito de Paulo VI? Eu posso dizer que não só aqui, não só na minha bolha, mas o que eu tenho conversado com muitos, e graças a Deus o YouTube tem me dado essa oportunidade, é que existem muitos bons padres que vivem. Mas eles não são divulgados. Sabe por quê? Porque isso não dá audiência. Isso não vai te convencer a comprar um curso, isso não vai te convencer a estar com tal comunidade, fora todas as questões aí que envolve também a desobediência em relação às pessoas que usam alguns ritos aí. Esse vídeo é para criar a consciência em nós de como nós devemos viver a Santa Missa e também a consciência de nós devemos lutar contra os abusos litúrgicos, sim, mas como fazer com eles? Não é fazendo o alvoroço que fazem na internet, porque o alvoroço que fazem na internet acaba ridicularizando ainda mais a Santa Igreja e pior, o sacramento da Eucaristia, que é o ponto culminante da nossa fé. Então, que nós possamos lidar com a Santa Missa, seja no rito que for, com muita sobriedade, com muito cuidado, com muita oração e entender que os abusos litúrgicos não faz parte de um rito específico, faz parte dos homens que não sabem viver, não têm vida de oração, não têm conhecimento, não têm aprofundamento. E que não é o rito que vai, o tipo de rito que vai salvar ou que determina o que é a igreja. O que nos salva é o corpo e sangue de Cristo, que está na essência dos ritos que foram aprovados pela Santa Igreja Católica. Bom, me conta como é na sua paróquia? Eles vivem bem a questão da liturgia? Já teve abuso litúrgico? Você já presenciou algum abuso litúrgico? Você presenciou, fora o uso da internet, que o uso da internet a gente já sabe, né? Como que você vive? Qual rito você vive? Deixa aqui nos comentários, mas não esqueça de seguir essas regrinhas aqui. Se você é a favor da missa nova, da missa antiga, extraordinária, ordinária, não precisa brigar com aqueles que vivem um rito diferente do seu, tá bom? Siga essas regrinhas aqui. Não esquece também de deixar meu joinha, se inscrever no canal e hypar este vídeo, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Que Deus nos ajude a viver bem a Santa Missa todos os domingos ou todos os dias. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!